Sejam bem-vindos ao Inglês Expositivo. Aula 2, pronomes pessoais, personal pronouns. Olha, nós temos em inglês pronomes pessoais de caso subjetivo e de caso objetivo, sendo que os de caso subjetivo em inglês correspondem aos de caso reto em português, e os de caso objetivo têm a função sintática de objeto, correspondendo então em português aos pronomes pessoais de caso oblíquo. Beleza até aí? Confrontou legal com o português? Então tá. Então vamos ver agora o que acontece com os de caso subjetivo em inglês, que tem a função sintática então de sujeito. Nós vamos ter, anteriormente a fazer a especificação de cada um deles, nós temos pronomes pessoais de primeiras pessoas, pronomes pessoais de segundas pessoas e pronomes pessoais de terceiras pessoas, sendo que os de primeiras pessoas representam quem fala. Os de segundas pessoas representam com quem se fala. E os de terceiras pessoas representam de quem se fala. Tranquilo? Beleza. Então aqui, na primeira pessoa do singular em inglês, nós temos o pronome I, que é eu, comparando com o português seria o eu. E a característica importante desse pronome é que ele é sempre escrito sempre em letra maiúscula, mesmo no meio de frases. Na primeira pessoa do plural, nós temos o pronome we, que corresponde ao nós do português. Você voltando aqui até a segunda pessoa do singular, você vai encontrar o pronome you, que vai corresponder em português ao tu, ao você ou ao vós. Eu não estou querendo dizer com isso que você em português seja um pronome de segunda pessoa, nem que vós seja de segunda pessoa, tá? Nós estamos apenas confrontando funções comparativas aqui. Agora, na segunda pessoa do singular, nós temos novamente o you, que vai corresponder a vocês ou vós em português, comparativamente. Beleza. Agora, na terceira pessoa do singular, você vai ter o he, que é ele, masculino para pessoas. Você vai ter o she, que é ela, feminino para pessoas da terceira do singular. E vai encontrar aí no terceiro gênero, que é chamado gênero neutro, para animais ou coisas, significando então ele e ela em português. E na terceira pessoa do plural, você vai ter o pronome they, que significa então eles ou elas. Bom, agora você vai observar o seguinte, que na segunda pessoa do singular, você vai ter o pronome you, e na segunda pessoa do plural, você vai ter também o pronome you. Então, é um pronome, no caso, aí, com duas funções diferentes, podendo funcionar no singular e podendo funcionar também no plural. Beleza? Então tá. Agora vamos ver aqui um exercício prático de substituição de pronomes por pronomes. Vamos lá? Então, olha aqui. O que você usaria para substituir a you and I por um pronome só? Você e eu seria nós, então vai corresponder ao you, primeira pessoa do plural. O que você usaria para substituir he and she por um pronome só? Ele e ela. Seria eles, né? Então, você vai utilizar aqui o they, terceira pessoa do plural. O que você usaria para substituir you and they por um pronome só? Você e eles. Seria vocês. Então, vai corresponder aqui ao you da segunda pessoa do plural. O que seria usar para substituir a they and he? Ele, eles e ele. Você vai ter eles e eles, seriam eles, né? Então, você vai ter que utilizar aqui o they da terceira pessoa do plural. Beleza até aí? Bom, então agora você vai encontrar o seguinte, o que você vai usar para substituir the boats por um pronome? O barco. É uma coisa, né? Na terceira pessoa do singular. Então, você vai utilizar aqui o pronome it neutro, que substitui animais ou coisas. Tranquilo? Agora, o que você vai usar para substituir a the boats por um pronome só? Os barcos. Se fosse o barco, seria it. Como o barco está no plural, boats, então o plural de it vai ser o they. Então, você vai utilizar aqui, substituir a the boats, você vai utilizar então o pronome they. Beleza? Bom, então eu vou agora partir para uma dificuldade especial com relação à adjetivação, ou adjetivações em inglês. Bom, primeiro aspecto aqui, olha no título desse item.
personal pronouns, pronomes pessoais. Aparentemente haveria um erro aqui, né? Haveria um erro porque aparentemente o substantivo aqui estaria no plural e o adjetivo estaria no singular. Não é que esteja errado, não. É o seguinte, é porque os adjetivos em inglês são invariáveis em número e gênero. Tem a mesma forma para masculino, para feminino, para singular e para plural. Aquela mesma característica lá do artigo definido, tá lembrando? Que é invariável em número e gênero? Então os adjetivos têm a mesma característica, são invariáveis em número e gênero. Tem a mesma forma para masculino, para feminino, para singular e para plural. Por isso que aparece aqui na forma única. E a outra característica com relação à adjetivação é que o adjetivo sempre antecede ao substantivo adjetivado. Sempre vem antes, então, do substantivo adjetivado. Por isso que a palavra personal está antecedendo aqui ao substantivo pronomes. Tranquilo? Agora, uma dificuldade especial um pouquinho mais avançada. Olha aqui, eu tenho aqui uma garota. Eu quero adjetivar com dois adjetivos o substantivo garota. Tá legal? Então, se os adjetivos têm necessariamente que anteceder o substantivo adjetivado, esses dois adjetivos aqui terão que anteceder ao substantivo garota, necessariamente. Agora eu te pergunto, haveria algum critério em posicionar esses dois adjetivos aqui? Eu quero dizer que a garota é bonita e é jovem, tá? Pretty, bonita, young, jovem. Haveria algum critério, então, para que eu possa posicionar, então, os adjetivos desses dois espaços? O critério sim. O critério é o seguinte, você vai posicionar mais próximo do substantivo adjetivado o adjetivo que for mais inerente ao substantivo. O que eu quero dizer com inerente? É que pertença mais concretamente ao substantivo, de maneira mais presente ao substantivo. Então, te pergunto, o que é mais inerente à garota? Ser jovem ou ser bonita? Se você disse jovem, você acertou. Porque em qualquer situação ela é jovem. Agora, bonita, ela pode estar mais ou menos bonita. Tranquilo? Então, você vai colocar necessariamente aqui, ó, young, nesse espaço, e vai colocar aqui no primeiro espaço aqui a palavra pretty. Então, vai ficar, ó, a pretty young girl, uma bela jovem garota. Tranquilo? Beleza. Excelente. Vamos falar agora sobre os pronomes pessoais de caso objetivo, beleza? Então tá, vamos inicialmente fazer um preâmbulo com relação ao seguinte. Os pronomes têm a função de substituir a substantivos, sejam próprios ou comuns. Tranquilo? Bom, agora recapitulando. Nós vamos ter em inglês pronomes pessoais de primeiras pessoas, primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, de segundas pessoas, segunda pessoa do singular e segunda pessoa de plural, e os de terceiras pessoas, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Sendo que os de primeiras pessoas representam quem fala. Os de segundas pessoas representam com quem se fala. E os de terceiras pessoas representam de quem se fala. Beleza. Agora, ainda recapitulando, nós já trabalhamos os pronomes pessoais de caso subjetivo, que tem então a função sintática de sujeito. Vamos trabalhar agora os pronomes pessoais de caso objetivo, que possui a função sintática de objeto. Legal? Então tá, então vamos focar aqui os de caso objetivo, que correspondem aos de caso oblíquo em português. Na primeira pessoa do singular, você tem um me, que é igualzinho o mi do português, inclusive na pronúncia, né? A gente descendo aqui agora até a primeira pessoa do plural, nós temos o S. Voltando aqui até a segunda pessoa do singular, nós temos you. E vindo aqui até a segunda pessoa do plural, nós temos novamente you. Voltando-se à terceira pessoa do singular, nós temos o him, que é masculino para pessoas, nós temos o her, que é feminino para pessoas, e nós temos o it, que é o neutro, para animais ou coisas. Agora, comparando a terceira pessoa do singular com a terceira pessoa do plural, você vai notar que o de terceira pessoa do plural, que é them, vai substituir ao mesmo tempo ao him
que é masculino para pessoas no singular, o her, que é feminino, pessoas no singular, e o it, animais ou coisas, né, na terceira pessoa do singular neutro. Então, o them é plural ao mesmo tempo para him, para her e para it. Agora, a gente olhando o quadro montado dos pronomes pessoais de caso subjetivo e de caso objetivo, olha duas coisas que vão destacar aqui para você. Você vai notar o seguinte destaque. O you é como se fosse um pronome polivalente, quer dizer, com várias funções. O you pode ser sujeito, pode ser objeto, e pode ser singular e pode ser plural. Então, o you aparece aqui, vai aparecer aqui, novamente aqui e aqui também. Então, como eu disse, é um pronome polivalente. Beleza. Agora, vamos observar o seguinte, uma confrontação entre o português e o inglês com relação ao posicionamento dos pronomes pessoais de caso oblíquo, correspondendo aos de caso objetivo em inglês. Em português, você sabe da existência de próclises, de ênclises e mesóclises, tá? Te relembrando lá o que você sabe do português. O que é uma próclise em português? É quando você coloca o pronome pessoal de caso oblíquo antecedendo ao verbo. A mesóclise é quando você tem o pronome colocado no meio do verbo. E você vai ter ênclises em português quando o pronome é colocado depois do verbo. Agora, como tudo em inglês é mais simples, mais tranquilo, só existe em inglês ênclises. Você nunca vai ter essas duas outras situações que você tem em português. Então, vamos agora focar esses dois exemplos aqui que foram montados. He told me a long story. Ele me contou uma longa história. Então, vamos fazer tipo uma análise sintática dessa frase que nós temos inicialmente aqui. Sintaticamente, o he seria sujeito, né? Porque é o agente verbal. Então, ele vai estar antecedendo ao verbo, porque os pronomes pessoais de caso subjetivo em inglês necessariamente antecedem ao verbo. Beleza. Agora, então, depois você tem um verbo told, contar no passado, né? Contou. Depois você vai ter, depois do verbo, um pronome na função de objeto. Então, você vai ter que usar o pronome pessoal de caso objetivo. Então, he told me a long story. Ele me contou uma longa história. Então, aqui você vai ter sujeito, verbo, objeto. Então, como o pronome tem função objeto, você vai usar um pronome pessoal de caso objetivo. Legal? Então, vamos para o segundo exemplo. He gave us a nice gift. Ele nos deu um belo presente. Então, analisando sintaticamente. Novamente, você tem aqui, ó, they vai ter a função sintática de sujeito. Então, você usou um pronome pessoal de caso subjetivo. Depois você tem um verbo, gave. E depois você vai ter um pronome que vai ter a função sintática de objeto. Então, você vai ter que usar um pronome pessoal de caso objetivo. No caso aqui é o us. Então, they gave us a nice gift. Ele nos deu um belo presente. Então, sujeito, verbo, objeto. Então, você vai ter aqui, comparando-se como se fosse no português, você teria, então, o emprego de ênclises. Nunca em inglês você vai ter o emprego do pronome de caso objetivo funcionando em próclises ou em mesóclises. Legal? Então tá. Se você gostou dessa aula, dê um clique no joinha, inscreva-se no canal gratuitamente e compartilhe com seus amigos.